Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Maria Ribeiro, Roberta Sara, Tamira Macaína, Tamira Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar, eu venho aqui lembrar que nós temos um Apoia-se. É muito importante. Toda colaboração ajuda muito o nosso programa ficar aqui mostrando histórias de mulheres extraordinárias. Hoje eu tô aqui com a Carla Vergara, poeta, celebrante, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Carlinha. Muito obrigada, Ju, por esse convite de estar aqui podendo falar um pouco do que eu faço, né, e de quem eu sou também. Me conta tudo, Carlinha. Primeiro, assim, eu tenho muita curiosidade para saber da onde saiu uma poeta celebrante, né? Um belo dia eu resolvi que eu vou celebrar rituais. Como é que foi isso? Me conta um pouco da sua história pessoal e profissional, né? Que eu acho que as duas estão bem entrelaçadas. Entrelaçam. Sim. Eu vou começar me apresentando por um poema. E aí você já vai conhecer algumas camadas aí dessa poeta, Carla. celebrante, né? O poema diz assim: Sou Carla, filha da Tânia, neta da Silvia e da Sônia e bisneta da Altair, Maria das Dores e da Tiana. Sou a lava escorrida do vértice dessas mulheres, do fogo de seus ventres, acendo a minha chama. Eu tenho ancas, eu abro a bacia para me firmar e para me aproximar do chão, eu ponho as mãos na terra, sinto o pulso que também reconheço nas vísceras e recebo na sola dos pés a força do centro entre nós. Tenho ancas e tenho pelve, e a palavra pelve me arredonda. Eu tenho bunda, tenho buceta, tenho ânus e boca e nariz e ouvidos. É importante saber dos buracos e dos vazios, que não são a mesma coisa, mas são igualmente importantes. Meu órgão sensorial, a pele, o mundo me atravessa e eu sinto a travessia. Por isso eu sou poeta. A palavra é minha magia quando brota das células, são libélulas, águas a voar. Eu me debruço sobre a escrita, eu me curvo nesse gesto e afino com os dedos o instrumento coração. Meu bumbo, meu sangue em fluxo, cavernas, espirais, trocas, transes, troços, trapos, os meus mais miúdos cristais, aqueles que dançam com as estrelas. A bruxa em mim acorda em roda. Na relação, minhas múltiplas se despertam e se alquimizam mutuamente e configuram novos eixos. Tudo muda a toda hora. O tempo, um oráculo, uma oração, o eterno e um instante alargam um caldeirão e na mistura encontro a minha menina, a minha velha e quando nós nos damos as mãos, uma centelha sagrada ilumina a misteriosa caminhada da vida. Peço ao vento a abertura dos trajetos e entrego ao mar o que não consigo nomear. Eu sei que há forças desconhecidas, confio nos abismos, me acompanho e eu me assanho ainda mais quando eu me aceito. Não há defeito. Há experiências, desvios, pequenos novos, singelos milagres que reconheço e me aqueço, e me assento, e me organizo. E aí eu deliro. Trago verbos, falo em primeira pessoa. Eu tenho voz, eu vibro no espaço. E assim sou pássaro, paisagens, transições, eu viro peixe, sereia, encantada. Eu sou amada, eu amo, eu sou. Eu sou uma psicóloga clínica de pessoas, indivíduos e casais. Sou uma devota do corpo, uma poeta que celebra casamentos. E eu apoio as pessoas a construírem rituais autorais. É isso que eu faço. Que lindo. Ô, Carlinha, assim, como é que você chegou nisso tudo aí? Conta um pouquinho dessa caminhada. A minha caminhada, bom, eu sou psicóloga, né? E Sua primeira formação, minha psicóloga. Primeira formação é psicóloga e a primeira fase da minha carreira foi como psicóloga organizacional. Eu trabalhava numa grande empresa, na frente dessa empresa tinha um teatro. Quem estava se apresentando era Elisa Lucinda com um clássico, Parem de Falar Mal da Rotina. Eu fui nessa peça e no final da peça, Giovana Pires, que já esteve aqui nesse programa, anunciou que havia um curso de poesia falada. Isso era domingo. Segunda-feira eu estava na casa da Elisa,
Cheguei lá achando que era uma escola de poesia, mas na verdade era a casa dela. Sim. Na mesa de centro, muitos livros de poesia da Adélia Prado, foi a primeira poeta que eu tomei contato. E muitos corpos desejantes da poesia falada, que é a forma como Elisa trabalha, né? Trabalha pela oralidade. Eu escolhi um poema muito intuitivamente, que é um poema da Adélia Prado, que chama Ensinamento, e fala: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. E não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. E o poema transcorre, né? Sim. Mas esse poema, para mim, e aí tem uma coisa que Elisa fala, né, que foi uma das entrevistadas para minha pesquisa de mestrado, Elisa Giovana, que ela fala que o poema a poesia é um oráculo. Sim. É um grande oráculo, né? Então aquele poema que eu escolhi era exatamente aquilo que eu precisava naquele momento. Ele ressoou com todas as minhas questões, porque eu estava nesse ambiente organizacional, mas me sentindo muito desencaixada. Corporativo, uma grande empresa, multinacional. Eu viajava para vários países, era uma coisa completamente institucional mesmo, uma grande empresa. E eu comecei a ter uma sensação de desencaixe ali, sabe? Se eu pudesse escolher uma trilha sonora para esse momento, seria aquela Não Me Encaixo em Nada, Não Me Encaixo em Nada, da Lued Luna, né? E aí, aquilo mexeu muito comigo, né? A poesia entrou em ebulição dentro de mim. Sim, depois desse oráculo que você entendeu que minha mãe falou que o mais importante era o estudo. E no final do poema ela fala: não me falou em amor, essa palavra de luxo. Quer dizer, já era ali, né, uma primeira conexão tanto com esse campo dos afetos, que é o manejo, né, que eu queria, que me motivou, por exemplo, para ir para a psicologia, que me faz amar a literatura, né, entender essa coreografia dos afetos que a gente produz, né? E aí isso desarticulou muita coisa dentro de mim. Eu era casada, já tinha um filho, estava nessa empresa. Nesse emprego estável. Eu estava seguindo exatamente… A cartilha. Essa cartilha, exatamente. Só que eu tive um chefe muito legal. Um chefe que adorava poesia também. E ele botou um pouco de lenha nessa fogueira, né? E ele me deixou, né? Assim, ele permitiu que eu fizesse uma coisa que era… Quando a gente ensaiava para um recital, que a Elisa trabalha por recitais, né? A gente estuda um poeta e aí faz um recital ou faz um recital temático. E aí eu estabeleci que sexta-feira, 5 da tarde, hora da poesia no café do meu andar. E aí eu ensaiava esse sarau. Você levou poesia para grande empresa. Para grande empresa. Então, ensaiava e aí… Primeiro, assim, a minha equipe assistindo. Então você manteve essa vida dupla nesse momento. Sabe, não sei se era uma vida dupla, mas sabe poesia inside? Quando você tem uma coisa dentro da outra? Eu não via isso tão separado assim, né? Mas eu via que dentro da organização podia ter também poesia. Sim. Quer dizer, eu estava um pouco afrontando esse lugar, né? Querendo atravessar essa fronteira, né? De que no mundo organizacional a gente… Não tem espaço para emoção ou para o subjetivo. Exatamente. E aí eu comecei a fazer isso. Aí num primeiro momento era minha equipe, depois o andar inteiro, depois outros andares. A coisa começou a ficar grande. Eu já estava fazendo isso no meio do andar, né? E aí as pessoas começaram a me mostrar coisas que escreviam, me pedir livros de poesia, me pediu para abrir uma reunião quando se queria mobilizar algum aspecto afetivo, né, para um trabalho. Eu criava poemas para aquele tema, abria as reuniões. Gente, chegou nesse magnitude? Chegou nessa magnitude. E dentro desse contexto, né, dentro dessa… Eu percebi duas coisas. Uma era que tinha, sim, espaço para as emoções. Né? Tinha… Que as pessoas estão com fome disso. Sim. Né? Fome de sentir. Né? E o que começou a acontecer, o que eu comecei a observar, é que essas pessoas que só interagiam com base em metas, processos, objetivos, estratégia, etc., começaram a se relacionar de outra forma. Como se o afeto ficou mais possível ali dentro.
Então isso mudou a dinâmica das relações, né? Eu fui percebendo essa dinâmica ser alterada. Isso me encantou muito, porque a poesia era levada para um lugar onde ela não era esperada, não era um teatro, não era uma livraria, não era um recital. Muito disruptivo. E aquilo causava um frisson, assim, sabe? Total. E aí foi que uma colega de trabalho, que era minha amiga também, me convidou para celebrar o casamento dela. Foi o primeiro casamento que Foi eu do celebrei. nada. Vendo isso, né? Vendo essa capacidade de oratória. Eu já estava escrevendo nessa época, eu não escrevia antes. Eu comecei a escrever depois que eu comecei a falar. Como se faz, né? No nosso desenvolvimento, a gente aprende a falar e depois a gente aprende a escrever. Sim. Nesse processo criativo, você começou a falar poesia e aí depois escrever suas próprias poesias. Exatamente. E aí fui para esse casamento, né? Eu falei, eu aceito celebrar, claro que sim. Faltando uma semana, eu falei, meu Deus, gente. O que eu vou fazer? Que louca, sabe? Porque uma coisa é você falar poesia, um poema ou outro, uma costura de poemas. A outra coisa é você ancorar um ritual, assim, no qual as duas pessoas vão se tornar casadas socialmente depois daquilo. Sim. E eu fiquei muito nervosa, mas aconteceu essas coisas, né? Que quando a gente tá numas travessias desafiadoras, aparecem os anjos, né? E aí eu conheci, por meio de uma grande amiga, que é a Morgana, que é uma psicóloga também, o Emílio Terron, que é um filósofo que mora em São Paulo. E ela simplesmente, do nada, mandou um e-mail para nós duas falando, vocês têm que se conhecer, vocês têm tudo a ver. Por acaso eu fui para São Paulo, mandei uma mensagem para ele, a gente marcou de jantar. E ao longo desse jantar, de repente ele me conta que ele também celebra casamento. E a gente entra num papo super profundo sobre amor, sobre as relações e tudo mais. Eu fico completamente, vamos dizer assim, incendiada por essa conversa, né? Porque eu falei pra ele, Emílio, eu não tenho a menor ideia de do que eu vou fazer. O que eu vou fazer nesse casamento, que loucura, né? E aí, mas a conversa me incendeia muito, assim, me ativa muito. Sim. Eu chego em casa nesse dia e no meio da madrugada eu começo a escrever. A poesia me toma em seu cavalo galopante. Nessas horas posso ser sua amazona, posso ser esse mesmo cavalo ou uma velha agachada na beira de um rio. Posso ser tantas quantas asas eu armar em minhas costas. E agora que já tenho a chave, o olhar que adentra a alma, a poesia me doma como eu fosse sua dona. Sua língua lambe as minhas pernas, suas mãos transcendem a minha pele e por mais que eu lute, resguarde ou duvide, a poesia molha. E nesse leito, onde eu não tenho forças, de onde não há fala, mas uivo, eu canto o ventre de uma loba. Protege, mas caça. Seu seio exposto alimenta e o ínfimo gesto é gesto de vida. Estou nascida para a palavra amor. E isso abriu essa primeira cerimônia. E essa poesia abriu a sua primeira cerimônia. Abriu minha primeira cerimônia. E desse texto… Foi como se fosse uma chave de um portal. Foi. Uma licença. Porque tem um quê de espiritual, né? Tem. É impossível negar. Não dá pra negar. Eu sou muito ligada à espiritualidade, né? Eu trabalho muito esse campo na minha vida. E por mais que as cerimônias, imagino que muitas delas sejam… né, sem uma religiosidade específica, né? Seja uma cerimônia que você está realizando lá para um casal que não é de uma religião escolhida, mas tem ali uma força dominante da espiritualidade regendo, porque você de alguma forma está dirigindo um ritual. Exatamente. Eu sou peixes com ascendente em peixes, então já tem esse bem campo louca, bem aberto, né? Maravilhosa. E eu sinto mesmo que tem uma receptividade muito grande para captar o que tá no campo, né? E eu gosto desse poema porque é isso, sabe? A poesia me botou um cavalo entre as pernas e eu nunca mais parei de cavalgar. Você conhecia, né, esse casal? Eu conhecia esse casal, mas aí eu já comecei a construir a forma que eu crio as celebrações. Nesse primeiro você já começou? Nesse primeiro eu já comecei a farejar isso. Era um casal conhecido. A cerimônia foi um episódio de um programa do GNT que chama-se Chuva de Arroz. Chamava-se Chuva de Arroz.
Foi meu primeiro casamento. Além de tudo, foi filmado. Foi filmado e esse episódio foi pro programa também por conta dessa diferença que foi a minha cerimônia. Sim. E aí, depois disso, pessoas começaram a me procurar para celebrar seus casamentos. Eu nunca tinha Até porque celebrado. você ficou famosa no GNT. Fiquei, não diria famosa, Não. mas fiquei um pouco mais conhecida. Mas, Carla, Ali. e a empresa? Então, Você não continua lá? a poesia, ela tem um troço, né? Que ela faz uns cortes epistemológicos na nossa vida, né? Quando eu fui sendo realmente, assim, contagiada… Convocada, né? As pessoas começaram a te chamar muito. Contágio, né? Era uma coisa que eu entrei em ebulição Aham. naquele momento. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu me separei desse casamento, eu saí dessa empresa, eu comecei a celebrar casamento. Logo depois desse casamento primeiro que abriu. Um pouco depois, não foi tão imediato, mas ainda Sim. fiquei um tempo ali. Comecei a celebrar casamento. Foi uma revolução na sua vida. Foi uma revolução. A poesia faz isso, ela é revolucionária. Você se separou, saiu do emprego estável E aí, e foi cavalgar. saí e não sabia o que fazer. Tipo, não queria entrar numa outra empresa e não tinha ideia ainda do que eu realmente queria fazer. Nesse momento, eu segui lá na Casa Poema, Sim. que naquele momento era a Escola de Poesia Viva. Mas você ainda não tinha entendido que você já era uma celebrante? Ou você não sabia que podia viver disso? Eu sou uma pessoa que tem muitos interesses. Então, assim, eu não me fechei Sim. nisso. Eu não fiz disso… Eu fiz disso um ofício e não tudo que eu faço, né? Uhum. Eu tava lá celebrando, comecei a ser chamada, celebrei o casamento da minha irmã. Aí fui celebrando mais um, mais outro. E aí, quando eu comecei a celebrar de pessoas que não eram conhecidas minhas, eu tive que fortalecer mais Sim. essa forma de criar. Que era fazendo entrevistas com os casais, entrevistas com os dois, entrevistas com cada um separado. Esse é o seu processo. Esse é o meu processo. E eu acho que nesse ponto, como a poesia, ela traz essa vitalidade de volta, ela acorda as palavras e os afetos que estão adormecidos por esse sistema capitalista, colonial, racializado, que está dominando a subjetividade até do nosso desejo, né? Até o nosso desejo é colonizado, né? Se a gente for pensar bem, a gente já deseja coisas… Sim. que são… Não realmente são nossos desejos, né? Exatamente. A gente Perdeu até essa acessa… agência, né, de desejar. Exatamente. Só que como a poesia, ela opera na gente, né? Ela opera entrando na memória, muitas vezes resgatando o passado e inventando novos possíveis. Né? Eu acho que a poesia, ela faz essa operação. Ela desconstrói o seu modo de perceber e te lança em outras possibilidades. Então, nesse momento, eu também comecei a me interessar por realmente começar a clinicar, que era o que me moveu para a psicologia. Sim. Então foi… Sabe quando as placas vão se movendo, assim? Então eu voltei para a clínica. Com a clínica, minha escuta foi apurando muito, né? Uma escuta que não é só uma escuta com o ouvido, mas é uma escuta com o corpo inteiro. Por quê? Porque também entrei numa pós-graduação na Faculdade Angel Viana, uma pós-graduação em dança. E todo esse processo, né? A Angel trabalhava muito próximo do que Elisa e Giovana trabalham, que é despertando, acordando as sensações para você se expressar a partir disso. Seja o teu corpo desperto, seja a palavra desperta. E aí você se expressa com todas essas afecções, Sim. né, no seu corpo. E aí tudo foi se reconfigurando mesmo. Né? Eu fui aprofundando esse trabalho, fui cada vez mais investigando o corpo. Estou há 14 anos investigando o corpo, tanto que meu mestrado é também na Angel. Né? Então eu faço a pós, depois fico trabalhando com movimento autêntico durante 10 anos, depois faço o mestrado. E justamente para dar esse contorno para tudo isso que eu faço, que parece disperso, mas eu falo, mas se eu faço, tem uma forma de integrar, não é possível. Sim. Né? Eu quero poder falar sendo psicóloga, sendo poeta, sendo uma pessoa que ancora rituais, né, que ajuda a criar rituais a partir das sensações, trazendo uma dimensão poética para os encontros, né? E aí eu comecei a fazer muitos casamentos. E a clínica também foi
foi abrindo muito, né? E, obviamente, em um certo ponto, começou a clínica de casais, que eu acho que é uma coisa que conecta esses dois Porque se você ofícios. ajuda a unir, você tá ali também, de alguma forma, orientando a manter ou a dissolver quando não faz mais sentido, né? Exato. Eu acho que as separações, né, ou os casamentos, né, o amor, as relações, tem um risco muito grande de ser capturado também por esse pensamento capitalístico, né, assim, de ser uma coisa que vira até um consumo, né? Aplica-se uma lógica de consumo para isso, né? Então, o que eu quero para mim? Eu quero uma pessoa assim, uma pessoa assado, uma pessoa assado, sabe? Você define tudo que você quer, né? E tem pouca disponibilidade para a gente construir, não a partir do que eu quero, então eu tenho que achar uma coisa que se encaixe nesse desejo. Mas como é a gente poder criar uma relação a partir de 2, ou de 3, ou de 4, enfim. Mas pensar a partir de 2 pessoas, né? E aí sim você entrar num campo mais do risco desse amor. Sim. Né? Que não tem garantia nenhuma, porque nunca teve. Não tem como não estar em um lugar de vulnerabilidade se você quer amar. Exatamente. E a gente vem construindo, né? Assim, eu acho que esse excesso de rede social tem uma certa narcisificação um pouco da gente, né? Um excesso de estímulo para essa autoimagem, uma perda do outro, né? A gente está perdendo a capacidade de enxergar. A gente só se vê, né? A gente Fica só se o tempo vê. inteiro se olhando, a câmera olhando pra gente, falando da gente. Exato. Então, como trazer pro amor esse exercício de alteridade também, né? De estar em contato com o outro, de ser um exercício de cuidado. E aí, trabalhar assim, por exemplo, com os casais, né? Tipo, é muito louco porque tanto na clínica de casais como na celebração, né? Quando celebro os casamentos e faço as entrevistas, eu peço pro casal contar suas histórias, né? Eu sempre faço uma coisa muito aberta à lá psicóloga, né? Tipo, me conta um pouquinho de vocês. Na hora que você recebe os casais que você vai celebrar o casamento. Isso. E as pessoas vão contando, né? Muitas vezes ainda com aquela narrativa bonita e boa de imagem. Só aquilo que eu quero que você veja. Só aquilo que eu quero que você veja, isso. Assim, aos moldes do que é um bom relacionamento, né? Aí eu vou lá, né? Cavucando. Você vai cavucando. Fico me mantendo ali num campo de receptividade, vou ali tentando trabalhar com um casal para descobrir. Sem conflito não há teatro, né? Não há poesia. Então, onde é que estão os lugares também, as fricções do relacionamento, né? A poesia mora escondida nesses lugares, né? Nesses lugares mais obscuros, né? E aí é muito louco, porque muitas vezes o casal fala assim, nossa, você nunca falou isso pra mim. Na hora. Coisas que o casal tá contando pra mim, né? Então um fala pro outro. Eu não sabia que você pensava isso. Nossa, puxa, eu não me lembrava daquele momento. Ou quando eu escrevo o casamento, que eu leio o casamento, que eu faço o casamento. Meu Deus, a gente nunca se viu dessa forma. Né? Então é uma forma Ninguém desistiu de casar depois que eu fiz a entrevista com você, não. Eu não sabia que você pensava isso de mim. Não aconteceu. Que bom. Não aconteceu. Então tem uma revelação que é feita. Sim. E na terapia de casal, muitas vezes isso também acontece. Né? Quando a gente entra, por exemplo, nas histórias, na trajetória. Eu gosto de ver a trajetória das coisas. Né? Como é que a coisa foi se dando, a coreografia ao longo do tempo. Né? Então, às vezes, quando você volta ali num ponto inicial e traz de volta e olha para essa dança que se deu, né? Uau! Que dança bonita! E, de fato, os casais, quando chegam em um ponto de precisar terapia, tem cura. Tem casais que se reconectam, que retomam a relação de uma forma saudável e legal, que vale a pena ficar junto? Tem. Eu acho que sim. E, aliás, isso é uma coisa que vem acontecendo, que eu tenho percebido na minha clínica e também dos meus colegas, né? Que é casais procurando esse apoio sem estar numa grande crise. Sem estar uma merda. A gente procura quando tá bem. Isso é legal, né? Exato. Pra, de uma certa forma, olhar a psicologia não quando você tá pisando, não quando você tá no buraco, mas…
Não como emergência, É. né? Mas como um espaço onde você vai ter um apoio para ter conversas mais difíceis. Porque coisas difíceis acontecem ao longo da vida do casal, né? Às vezes uma grande crise é o resultado de várias crises Sim. que não foram bem trabalhadas, né? Não conseguiram encontrar outros jeitos de olhar para aquela situação. Então, eu vejo esse fenômeno acontecendo. Os casais vindo para a terapia antes de uma coisa estrombólica, vamos dizer, né? Sim. Mas mesmo quando tem coisas muito grandes ou crises muito graves, Sim. eu acho sim que é possível. Eu tenho essa experiência, né? De reconfigurar essa relação. Depende muito do desejo de cada um de trabalhar para a relação, né? Depende muito de cada um também tomar responsabilidade de Sim. olhar para si e se responsabilizar por si mesmo, né? Muitas vezes indo para terapia individual também. E tem muita gente que tem dificuldade em saber se o amor acabou. É Pois difícil é. saber se o amor acabou. O amor, eu gosto da Bell Hooks quando ela fala que o amor é um ato de cuidado, né? Um amor na ação. É ação. E ele se manifesta no respeito, no cuidado, né? Nesse convívio. E aí, porque o amor como sentimento é o quê? É muito difícil. Sabe? É muito difícil. Que é muito subjetivo. É muito subjetivo. Tanto que quando as pessoas ou os casais me trazem isso, eu falo, o que você sente na presença dele? Na presença dela? Porque não é sobre o que é o amor e se eu amo ou não. Marquei os 5 itens que dizem isso é amor. Não, é do campo das afecções isso. As pessoas não sabem se amam ou não porque elas estão desligadas do próprio corpo. Porque o nosso corpo sabe. Quando a gente está diante de alguém que o nosso corpo se abre, a gente está no campo amoroso. Olha aí a sua pesquisa do corpo. Quando a gente está numa situação em que o corpo fica constrangido, isso é tristeza, né? Isso não é alegria, né? Isso eu tô falando, trazendo um pouco de Spinoza aqui pra gente. Tem a ver com prazer também, né? Tem muito a ver com prazer. Felicidade não existe sem alegria e prazer faz parte da vida, né? Assim. E eu acho que assim, o amor sem prazer também é complicado. Sem prazer, tudo é complicado. Não há solução. Não há solução. Eu sou uma apaixonada por prazer, sou suspeita. Se não é divertido, se não é prazeroso, não é sustentável. Eu tenho um pouco esse lema, assim, eu sou apaixonada, pra tudo. bem hedonista, assim, bem apaixonada por prazer. Sim. Agora, Carlinha, e aí você hoje em dia já se sente muito segura pra realizar cerimônias de casais que você não conhece, porque você vai fazendo essa pesquisa profunda. Isso. Eu faço uma entrevista com um casal, uma entrevista aberta. Vou te contar uma, porque eu acho que é um exemplo interessante. Eu celebrei o casamento de um casal, que era Adriana e André. Eles foram, inclusive, o casal foi o caso da minha pesquisa de mestrado, então eles são bem representativos, né? E foi muito interessante, porque eles chegaram lá… Eles me pediram para celebrar o casamento deles no meio de um bloco de carnaval em Santa Teresa. Te encontraram no bloco? Me encontraram, tínhamos amigos em comum. Carla, olha, a gente vai casar, você vai celebrar nosso casamento, não sei o quê. Meses depois, eu já achei aquilo inusitado, né? Tipo, já achou que era papo de carioca. Já achei. Falei, o casal tá animado e tudo, né? Vamos lá. 4 meses depois, alguns meses depois, a Adriana me ligou, falou: Carla, realmente nós vamos casar e tudo. E agora eu encontrei o mote do casamento. Eu falei, tá bom, vamos marcar aqui em casa e tudo. Vieram os dois e eles trouxeram como mote a cura da relação com a mãe. Aí aquilo, num primeiro momento, eu falei, mas um casamento sobre a relação com a mãe? Mas como psicóloga e como essa escuta clínica, eu pedi pra eles me falarem mais sobre isso. Vamos entrar um pouco nessa… Em vez de julgar, você pediu, me dá mais coisa. Me conta mais, né, sobre isso. E aí eles trouxeram que a capacidade de amar estava muito ligada a essa cura da relação com a mãe, né? E aí eles ampliaram os dois estavam vivendo situações difíceis com as mães, então estavam vendo isso acontecer com eles, tanto um quanto o outro. E aí eles ampliaram esse conceito de mãe para as mães cósmicas, Parvati, Oxum, Iemanjá, sabe? Trazendo a ideia de que a reparentalização com uma mãe cósmica cura a criança ferida, que impede você de amar livremente, impede você de ser uma criança livre, uma pessoa livre.
pra amar. Ok, ouvi aquela entrevista. Eu gravo as entrevistas depois, né? E aí depois eu fico fazendo o quê? Me impregnando das sensações que o casal me desperta. Tanto pelo que eles me falam. Então eu fui estudar Parvati, eu fui estudar Iemanjá, eu fui estudar Oxum, fui estudar Yansan. Eu fui ver uma peça de uma indígena, a Azarri, que fala muito sobre a questão com a mãe dela. Eu levei essa noiva para a peça comigo. Então eu vou fazendo estratégias para que eu sinta mais a presença do casal em mim, né? Então o meu processo tem a ver com um percurso de ativação das minhas sensações. Não é o conteúdo do que eles me falaram que eu organizo de uma forma que é possível falar. Não. Eu não pego o literal deles e arrumo num texto. Eu Você busco mergulha a em algo, literatura que tem ali, a poesia que tem ali. O que é os eixos de conexão, os caminhos que a relação faz. E eu fico me impregnando dessas sensações até que a cerimônia transborda. E sai. Sai quase que, né? Como água. Então, eles, por exemplo… E aí você escreve tudo? Ou tem coisas que você faz, que você fala na hora de acontecer? Eu escrevo tudo, mas eu sempre sou muito atenta a sustentar esse corpo aberto, mesmo na cerimônia. Então, se tem alguma coisa… Nesse casamento, por exemplo, aconteceu isso. Eu fiz um fechamento que eu não imaginei que eu ia fazer. E ficou lindo, né? Mas eu escrevo tudo. Nesse momento, eu faço a concepção do ritual e da escrita. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, o casal queria ter um momento especial com os padrinhos e madrinhas. Aí, sem o casal saber, eu reuni todos os madrinhas e padrinhos num Zoom, numa videoconferência. Perguntei para eles o que eles achavam interessante. E aí a gente foi construindo algo que era… Eles teriam um momento onde o casal eles estariam em volta e cada hora um ia perto do casal sussurrar alguma coisa, tocar, fazer algum gesto, né, que representasse esses votos que eles teriam para dar. Essa doação que eles tinham ali. Exato. Aí ficou aqui de um lado o casal recebendo esse carinho, esse momento, e eu com 2 percussionistas cantando para Oxum com todos os convidados. Que Oxum é essa beleza, essa deusa, essa orixá do amor, né? Então, isso aconteceu nesse casamento, né? Então, é uma parte do ritual que não necessariamente é um texto escrito, né? Mas tem ali um momento que foi lindíssimo e foi muito louco, porque rolou essa coisa entre os padrinhos e madrinhas e o casal, e aos poucos isso foi acontecendo com os convidados. Todo mundo começou a se abraçar, a se beijar, a dizer energia coisas. Contagiante. Energeticamente contagiante, poeticamente contagiante. O afeto é isso. Ele não tem fronteira. Ele transpassa na gente. Né? Então, se você finca um lugar onde o afeto é possível, ele vai brotar. E por que esse casal virou objeto de estudo? Porque teve alguma coisa… Porque eu achei muito representativo a forma que eu criei ele. É como se fosse assim, o ápice da maturidade do meu processo criativo. Eu percebi muito bem, eu já estava no mestrado quando eu celebrei esse casamento. Eu estava muito atenta à maneira que eu faço, né? Que além de ir lá para o conteúdo que o casal me oferece. Por exemplo, a Adriana falou que era muito fã da Vandana Shiva. Eu fui assistir o filme da Vandana Shiva, isso virou um momento da cerimônia também. Essa peça de teatro que fala sobre a mãe. Então, tudo isso foi muito nítido para mim, a transposição entre as entrevistas, o processo criativo e a celebração. Né? Foi muito arredondado, né? Foi um case completo, digamos assim. Você entendeu que você tinha um método. Exato. Eu já tinha entendido, mas eu consegui descrever. Eu consegui mapear, né? Porque eu faço celebração há 14 anos, então muitos novos celebrantes me procuram para conversar comigo, para
enfim, saber como é que eu faço e etc. E aí eu já estava apoiando pessoas e tudo mais, né? Mas eu queria muito ter isso maduro, sabe? Porque o que eu tenho visto, assim, em geral, nesse mercado e também em outros, assim? A pessoa começa, tem pouco tempo e já tá inventando um curso, uma mentoria. Sim. Entendeu? Eu falei, cara, eu só vou oferecer essa parada quando eu tiver uma coisa muito consistente. E eu fui pro mestrado para poder fazer isso. Sim. Né? Eu fui pro mestrado porque celebrante não é um ofício, tipo, que você se forma na faculdade, não tem faculdade de celebrante, não é psicólogo, não é dançarino, não é engenheiro. Cada um se forma na sua trajetória. Na escola da vida. Na escola da vida. E aí a minha pesquisa foi justamente mapear, né, cartografar as experiências e encontros que eu tive que foram muito importantes para o que eu reconheço hoje como essa celebrante que eu sou. Sim. Né? São as pessoas que compuseram a minha formação. Tanto que esse capítulo na minha dissertação eu chamo de forças de composição. E eu fiz entrevistas com essas pessoas para relembrar, para rememorar os nossos encontros. E a partir dessas entrevistas, eu escrevi cartas para cada uma delas, que é essa pequena que eu brinquei aqui de publicar. Fiz isso hoje. Que eu adoro mexer com a mão também. E nessas cartas eu articulo tanto esses saberes que eu recebi dessas pessoas, como referenciais teóricos da psicologia, da filosofia. E aqui consegui integrar bem a poeta, a psicóloga e a pessoa que trabalha com o corpo dentro de uma escrita. Teve uma motivação inicial que era assim, essa coisa do Instagram, né? O mercado de casamento, ele funciona muito pelo Instagram. Ah, é? Muito, muito, assim, quase É totalmente. o portfólio dos celebrantes. Quase totalmente. E aí você tem que ter um Instagram para celebrante, um Instagram para psicóloga e um Instagram pessoal. Eu falei, gente, eu não tenho condições. Eu também não, eu te entendo. Eu não tenho condições. Por que eu tenho que separar se em mim isso tá junto? Exatamente. Eu não separo nem na vida real. Eu falei, cara, eu sou essa pessoa. Se isso se integra em mim, por que isso não pode se integrar no Instagram? Não é possível. Ah, não, porque as pessoas querem muito saber disso e não querem saber daquilo. Eu falei, gente… O nicho, né? Quem quiser trabalhar comigo, seja como psicóloga, seja como celebrante de casamento ou de outros rituais, né? Vai ter que trabalhar comigo. Aceita esse embolado de coisas que eu sou. Agora, Carlinha, então, você chegou no ponto que eu fiquei muito curiosa, interessada, que é você celebra outros rituais. Até então você começou a celebrar casamentos. E a gente tem isso, né? Do celebrar a alegria. É muito fácil falar disso. Você já celebrou morte? Quando e como isso aconteceu? Eu já celebrei também. Foi mãe de uma amiga minha que faleceu, ia ter o velório, e ela me pediu para levar algumas palavras. E, obviamente, escrevi alguma coisa especial, né, para ela. Celebrei batizados, que eu adoro também, porque eu acho que tem uma coisa… né, o batizado, por exemplo, para mim… O batizado tradicional, ele é muito distanciado, né, assim, do afeto, né? E como o casamento tradicional também, né? Sim. O discurso religioso, o discurso jurídico, ele não transita muito pelo campo dos afetos, né? Ele transita por outras lógicas. Então, eu gosto de ritualizar, na verdade. Eu sou uma pessoa que ritualiza. A gente se acostumou muito a assistir, né, de uma forma muito mais… números, até na televisão e nos filmes, os rituais católicos, né? E acabam tendo essa certa frieza, muita objetividade. Mas, assim, o batizado da Umbanda é muito bonito. Sim, totalmente. Assim, muito… Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu tomei um susto, exatamente por isso. Sim. Porque a gente via, né, os rituais, em geral… Da Igreja Católica, é tudo muito automático e distante dos afetos, da pessoalidade. Isso. E fica, né, uma coisa estranha, parece que é mecânico, não sente, a gente não sente. E a primeira vez que eu vi um batizado na Umbanda, eu fiquei muito apaixonada. Falei, nossa, que coisa linda. Eu concordo. Eu sou da Umbanda, né? Então também, pra mim, isso foi uma coisa que eu cheguei depois, né? Mas…
eu sinto que os rituais, né, o casamento especificamente, é uma grande oportunidade que a gente tem, porque é o ritual mais preservado que a gente tem. Sim. É o ritual que as pessoas se movimentam para ir. É. Vem de outros países, vem de outras cidades. É hipervalorizado. Hipervalorizado. Então, o que eu penso? Vamos aproveitar. Para quê? Para deslocar um pouquinho essa ideia que a gente tem de casamento, essa ideia que a gente tem do amor, né? O casamento, né? Na minha pesquisa, eu faço uma trajetória, uma pesquisa histórica da história dos casamentos no Brasil e no mundo, né? O casamento, ele já serviu para proteger as pessoas contra os perigos do ambiente, ele já serviu para gerenciar as riquezas entre as famílias, propriedade privada. Agora, com todos os estudos de feministas, estudos de gênero, outras formas de relação acontecendo, o campo dos afetos vai se intensificando e começa a virar um motivo para as pessoas se casarem. Não era assim. Faz muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo. Então, o ritual tradicional, ele serve muito a essa lógica, né? Tanto que esses dispositivos que a gente vê, a noiva entra de branco, conduzida pelo pai. Sim. Branco… Não, é um homem entregando para outro, inclusive, um homem entregando para outro. O branco é para representar a pureza da mulher, né? Sim. Aí um homem entrega para outro. A mulher como um objeto, né? Uma propriedade privada. Pertencia ao pai, agora pertence ao marido. Então, todas as oportunidades que eu tenho para desviar disso… Então, eu faço casamentos circulares, casamentos com entradas diferentes, né? Esse casal, por exemplo, que eu citei, eles entraram juntos. Os pais já estavam ali no altar. É muito legal. Então, eu falo um pouco… A mulher foi considerada propriedade do homem por muito tempo. E até hoje, se a gente pensar o número de feminicídios que a gente tem, vamos dizer ainda numa subjetividade aí, tem isso aí. Né? Então, tudo que eu posso para desarticular isso, eu acho que eu faço. Né? Tanto ali na entrevista, quanto também… né, eu vou testando coisas, né? O quanto o casal tá aberto a ir por determinados caminhos e tudo mais. Eu vou sentindo isso. Nunca faço uma coisa disruptiva em relação ao casal. Sim. Porque para mim o respeito, né, a história desse casal e ao que ele valoriza é soberano. Que é precioso para eles, né? Exatamente. Então não é sobre mim, não é a minha história, né? É a história deles. Mas sou eu celebrando. Você tá presente. Mas você entra numa intimidade muito grande, né? Eu entro numa intimidade e isso me encanta muito, né? Essa tessitura que a gente pode fazer do íntimo, que sou eu e o casal, ao coletivo. Né? Então, até quando eu celebro, eu penso nessas dimensões, né? Eu e o casal, então tô falando para eles ali. Tem eu, o casal e os padrinhos. Tem eu, o casal, os padrinhos e os convidados. E tem o espaço. E eu tô me relacionando com todas essas coisas ao mesmo tempo. A minha voz tem que se dirigir para tudo isso. Desde um lugar onde tem coisas na minha cerimônia que só o casal entende. Piadas internas, sabe? Coisas que são… Você tá falando só para eles mesmo. Mas não fica ininteligível. Sim. Poeticamente, todo mundo capta a poesia. Porque a poesia tem isso também. Você não precisa entender tudo. A arte, Você entra num fluxo, entendeu? Isso, a arte. E aí, nesse lugar, né, de mexer na intimidade do casal, né, me afetar por ela, decantar isso em poesia e transmitir isso numa celebração. Né, são algumas etapas. São várias etapas. São várias etapas. É um grande processo. Demora quanto tem… né, você tem um tempo mínimo que alguém tem que te chamar para fazer. Eu acho que um bom tempo, assim, mínimo, é 1 mês. Mas eu confesso que eu já celebrei casamentos com 1 semana. Isso já aconteceu. Né? Porque o tempo da criação também não é linear. Com certeza. Tem casamento que eu… tem um poema que fala da uma poeta que eu esqueci o nome dela. O livro chama Pêssego. Fala: convivo com os meus poemas antes de escrever. Então eu fico convivendo com aquela história… E aí, quando eu escrevo, muitas vezes é meio que… É meio… uma cachoeira. Transbordamento. Um transbordamento.
E aí, se tem uma semana só, a gente acelera um pouco esse processo. Esse transbordamento. Esse transbordamento. Porque é isso, quando você mapeia também o seu processo criativo, e cada um tem o seu, né? Você consegue manejar ele melhor. Com certeza. Né? Você consegue jogar com ele agora com você tempo. já organizou um pouco isso aí, esse sistema. Esse sistema, exatamente. O Carlinha e Rituais de Morte, você fez 2 de pessoas conhecidas. Sim, pessoas conhecidas. As pessoas, ainda é um tabu muito grande, né? A morte, a separação, Pois são é. tabus, né? E eu acho que a gente tá… Imagina daqui a pouco você fazer cerimônias de separação. Não Pois é é. impossível. Não é impossível. Podia ser bonito. Pode Tem ser beleza. muito bonito. Tem muita beleza, né? E até acho que, né, quando a gente… Voltando pro assunto terapia, você vê que a gente tá aqui num… Sim. Como é que chama aquele? Caleidoscópio, né? Quando a gente tá no processo de terapia, por exemplo, do casal, né? A gente vai reencontrando alguns meandros, assim, né? E pode ser que também seja o momento de fazer uma separação. E até isso é legal, você fazer no processo de terapia, você fazer uma boa separação. Sim. Pra poder fazer E acho um bom que tem luto. beleza na dor também. Tem muito, né? Bom, eu escrevi essa dissertação vivendo um luto de separação, né? Então foi uma coisa muito potente pra mim. Por quê? Porque diante dessa separação, e as separações produzem isso, você se reapropria de você mesma de uma maneira muito intensa. Se você se propuser a viver um luto. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, uma sociedade como a nossa, né, que fica mostrando tudo que é belo, tem uma grande dificuldade em querer sentir aquilo que não é tão bonito assim. Que dói, entendeu? Então, aí se anestesia, usa 1 milhão de remédios porque não quero sentir, né? Exato. E eu sou uma entusiasta do sentir. Mesmo aquilo que não é bom. Eu perdi um filho com 25 dias. E uma dor gigante, uma dor que nunca passa, que vai se transformando. Por isso que eu fiquei tão fascinada por essa coisa do luto, né? E eu vejo beleza, até na minha dor, entendeu? Eu não abro mão de sentir essa dor. Perfeita. Eu não abro mão de sentir essa dor. Perfeita. Eu gosto da palavra sofrimento, a etimologia dessa palavra é travessia. Né? Então, Sim. que travessia que a gente está fazendo, né? No seu luto, você está fazendo uma travessia, né? Uma separação também é uma Sim. travessia. E nessa travessia a gente pode reencontrar muitos agenciamentos que a gente perdeu, né? Se reencontrar consigo mesma, né? Se rever. Eu acho que a morte ou a quase morte, às vezes, Sim. tem umas experiências de quase morte, acidentes, muito… Reata a vida. Muito. Você entra num Te processo… conecta com a vida. Te conecta com a vida. Então, eu valorizo muito os processos de luto. Eu acho que a gente… Depois dessa separação que eu vivia, esse é meu tema de pesquisa, separação. Eu estou pesquisando isso bastante, montei um grupo de estudos Porque você clínicos. sentiu isso e foi muito doído. E você resolveu olhar… Foi muito doído, mas muito potente. Uhum. E isso é que eu tô interessada, sabe? Por que a gente tem tanto medo de uma coisa que deixa a gente tão potente? Se a gente viver mesmo, se a gente meter a mão nessa terra, Uhum. manusear esse barro, sabe? É quase que uma reconstituição de si mesma. Com certeza. Fazendo os rituais que a gente precisa fazer para marcar esses momentos, né? Se reinventando mesmo. Então, eu tenho muito interesse nisso, né? Da vida que surge a partir de uma morte. O renascimento. Um renascimento. Eu acho que uma cerimônia de casamento é também um renascimento do casal. Claro. Né? Ou pelo menos de uma família, de né? uma família. Então, é um renascimento, sim, né? Eu acho que todos os processos de corte, de morte, produzem isso, né? Mesmo quando alguém parte, né? Sim. Quem fica se reconfigura. Muito. Renasce de alguma forma, né? Se reorganiza aquela família. E aí você tá agora, então, se aprofundando na separação. Tô me aprofundando na separação. Tô estudando isso do ponto de vista clínico, né? Tem um grupo de estudos com outras psicólogas. A gente está fazendo estudos clínicos sobre a separação. Estou estudando isso do ponto de vista de outras culturas, principalmente as culturas dessa matriz afro-indígena que a gente tem, que
é tão ritualística, né? A gente tem uma base ritualística muito forte e essas outras culturas diversas outras culturas lidam com a morte e com a separação de uma maneira bem diferente dessa ocidentalizada, né? Então, isso está me interessando muito, né? Esse diálogo com essas forças, né? E também porque eu estou entrando mais fundo nesse trabalho de terapia de casais. Não que todos os casais levem a uma separação, mas o que acontece? Sim. Por que a gente vai reconfigurar? Como é que a gente vai chegando nesse Não, momento? e dá pra chegar num final bom, ainda que não seja continuar junto, Perfeito. né? Buscar um final bom pros Perfeito. dois, mesmo que esse não seja manter o casamento. Isso aí. Acho que deve ser o objetivo verdadeiro dessa terapia que você faz, né? E muita gente fala, porque a gente tem filhos, a gente vai ter que se relacionar anyway, né? Sim. Mas eu acho que isso vale até pra… Se não tem filhos, sabe? É pra eu ficar em paz com a minha separação. Né? Pra gente ficar em paz com a nossa separação. Né? Então, eu acho que… Quando o casal não consegue se separar durante o casamento, o que eu tô querendo dizer? O amor romântico, ele é muito pesado, né, em cima da gente. Então, 2 metades da laranja, a tampa da minha panela, não sei o que lá. Quando a gente vai vivendo junto, a água ferve, a panela começa a sair a tampa, entendeu? Tipo, a laranja fica podre. Né? Então, tem que haver uma separação dentro do casamento. Eu sou eu, você é você. Sim. Sair daquela cola. Essa união, né, homogênea, que agora os dois viram um, é um grande problema, né? Exatamente. Que aí as pessoas se perdem, aí não sabem mais quem são e ficam desesperadas. Diante da primeira crise. Isso é o que eu mais ouço. Tipo, não sei mais o que eu gosto. Mulheres, então, sobretudo. Não sei mais o que eu gosto. Então, se você não consegue se separar, né? Fazer uma separação dentro do relacionamento, aí tu separa mesmo. E isso não significa que um casal faz tudo separado. É um casal, mas eles fazem tudo separado, saem separados, têm amigos separados. Não é por aí, assim. Eu posso dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tenho uma relação, a gente é muito junto. Mas eu tenho muito eu. Dá pra ser junto, sabe? Dá pra gostar das mesmas coisas, frequentar os mesmos rituais, ter os mesmos amigos, né? Tem muita coisa misturada, é óbvio. Sim. Mas ainda assim, eu conheço muito o meu eu. Eu nunca me perdi de mim, sabe? Exato. Sabe? Porque não é um discurso de casamento moderno hoje em dia, cada um tem que ir pra um lado, sabe? Não, dá pra fazer, dá pra você ser você e fazer coisa junto também. Isso, inclusive, eu acho que, né, a parafernália do medo, ela incide muito sobre o casal, né? Então, se eu falar que eu quero viajar sozinha, o meu marido vai achar que eu não gosto mais dele, aí ele vai querer viajar também, vai não sei o que lá. Gente, é uma fantasia atrás de fantasia, entendeu? Em vez de pegar e confiar, né? O casamento poderia ser uma celebração das nossas linhas de fuga. Da onde a gente escapa desse sistema todo que oprime, que deixa a gente… É pra deixar relaxado, né? Exato. Porque pra deixar seguro. Exato. Mas é muito forte isso, né? Tipo, eu tenho amigas que… vamos sair no sábado? Não, sábado é o dia do marido. É, muito, muito. Gente… É muito louco. Por que sábado é o dia do marido? Tem que sair terça só, gente. Que é um dia meu. Eu falei, gente, eu tô ficando triste com isso. Porque como eu sou psicóloga, eu atendo de noite muito, eu nunca posso sair dia de semana. E aí, nos finais de semana, minhas amigas casadas não são amigas. Não… Sábado e domingo eu não sou amiga. E aí eu falo, não pode ser assim, né? Mas… Ô, Carlinha, e não monogamia, você tem atendido esses dramas, entrado nessa… Muito, muito, muito. Isso eu acho que tem uma certa… Eu me lembro de uma cena eu tenho um filho, que hoje tem 22 anos, mas quando ele era adolescente, tinham 4 amigos em casa, ele mais 3, né? E aí, do nada, eles começaram a falar eu sou pansexual. Agora eles querem dar todos os títulos. Não, minha filha tem 12, as amigas da escola falam. Achei no Google que eu sou demi. Falei, gente… Exatamente. Vocês estão parecendo aqueles velhos caretas, já querendo botar rótulo com 12 anos. Penso exatamente como você. Aí eu sou pansexual, eu sou homossexual. Outro, eu sou bissexual. Aí timidamente ali, eu sou heterossexual. Oprimido.
Que medo de falar isso, né? Porque não é moderno. Sim. E aí, eu acho que essa coisa virou uma certa… até uma imposição, Muito. né? De ter que se definir antes de experimentar, por exemplo, né? Pode até se definir se você já tiver clareza, mas tipo… antes de experimentar, qual é o Sim. sentido disso? Eu perguntei pra eles, vocês já tiveram alguma relação afetiva, sexual? Não. Eu falei, Você então imagina, por que eu tô vocês falando estão… do 7º ano, imagina. Ninguém teve, e todo mundo… Ah, não, porque fulano é Demi, fulano é… Nem sabem direito o significado, assim, procuraram no Exato. chat GPT, sei lá. E Exatamente. estão se botando rótulos. Exatamente. E eu acho que a não monogamia também virou um pouco desse lugar, né? De uma certa tendência, moda. Se você não é não monogâmico, E você uma bolha fica… muito desconstruída, óbvio, que a gente vive, veio quase como, vamos solucionar o problema dos casamentos sendo não monogâmico. Com muita calma nessa hora. Porque os problemas do casamento são muito mais profundos, né? Exatamente. Se as pessoas não se curarem individualmente, sobretudo homens, né? Que eu acho que é a grande questão, né? Porque todo mundo alega, para os homens sempre foi liberado. E não tem como não problematizar, né? Porque as mulheres, elas correm muito mais riscos. Você sendo mãe, então assim, eu tenho tempo pra ser não monogâmica. Exatamente. Não, nossa relação é não monogâmica. Aí tenho 2 filhos, o marido viaja o Brasil inteiro pra dando palestras. Exatamente. Que momento que essa mulher vai ser não monogâmica? E esse cara ser não monogâmico. Sem discutir questão de gênero, não tem assunto. Não tem assunto. E também achar que, não monogamia, não vou sentir ciúme. Vai, gente. Ciúme é um troço que a gente sente, é quase que nasce com a gente. A gente tem ciúme de irmão. De mãe, pai. De mãe, tem de a ver com pai. território, né? Tem algo de bicho nisso. Totalmente. Totalmente. Instintivo, de proteção. Então, como não vai sentir? Então, tem uma não monogamia que não quer ser conversada, não quer olhar pela perspectiva de gênero. E aí começa a ter os mesmos conflitos. E fica violento, né? Fica violento. Eu já vi muita história, entendeu? De não monogamia, que as mulheres estavam profundamente violentadas e fingindo que sabe? Tipo assim, tendo que atuar magoadas, mas não é essa performance, né? Eu sou desconstruída, eu sou não monogâmica, agora é assim que tem que ser, porque é propriedade privada, blá, blá, blá. É muito racional, né? Não desceu. E não desceu, né? Não incorporou, né? E eu acho que a gente pode… Que bom que a gente hoje tem essa liberdade, né? De falar sobre, de dizer, não, eu sinto realmente desejo. Né? Você não é mais considerado uma pessoa terrível. Talvez porque você falou, não, eu amo meu marido, mas eu sinto desejo por outros. Né? Hoje em dia, talvez isso é visto de uma forma muito mais humanizada. Sim. Mas também não precisa virar a ditadura da não monogamia. Você vira uma pessoa ultrapassada. E, de repente, cara, cada um tem seus espaços, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Eu acho que o casal… Quando eu entrevisto os casais, eu sempre vou buscando, assim, o que é singular desse casal, sabe? Tem coisas que a gente vê em muitos casais, mas o que é único desse casal? Porque eu sinto que as pessoas têm que construir a sua história, a sua relação autêntica. Se é monogâmica, se é não monogâmica, se tem permissão para sair, não tem permissão para sair, isso é construído a 2. A 3, a 4, enfim. Mas isso é uma construção. Não é um dado. Não está dado. Nenhuma relação é dada. Só que parece que o que é dado é o tradicional. Né? Quase… E agora esse tradicional tá tá sendo questionado e aí… Tá se movendo. Que é legal. E aí eu vejo assim, uma encruzilhada. Vamos lá, chamar Exu aqui. Chama. Já que eu tô de vermelho, vamos chamar. Uma estrada, assim, as pessoas querem se relacionar e querem ter segurança. Eu consegui, agarra esse, porque, né, fica lá segura, constrói sua família, não sei o que lá. Ainda tem muito essa demanda social. Até hoje. A mulher… Que num caso, ela pode ser presidente da puta que pariu. Se ela não casou, ela não é tão bem sucedida assim. Exatamente. Então, cadê? Não vai casar? Não vai ter filho? Não vai ter outro filho? Né? Então, de um lado tem essa estrada, e da outra estrada
essas 1000 possibilidades de se relacionar. Sim. As pessoas estão completamente perdidas Sim. para se relacionar. Né? E Então, bastante dificuldade, né, de se relacionar. com muita dificuldade de ver o outro, muita dificuldade de tolerar a frustração, porque essa volatilidade das relações, né? Então, começo a namorar um clique, termino é outro clique. Aí não gostou, troca. Isso que eu tô falando dessa lógica de mercado aplicada em relação. Descarte, né? Do descarte, né? E aí eu acho que vem a Valesca Zanello trazendo essa ideia da prateleira do amor, né? E dos dispositivos de subjetivação do homem e da mulher, que são diferentes. Muito. A mulher é mensurada socialmente se ela consegue atrair e manter um casamento e se ela é mãe. Ela só tem uma existência plena se for mãe. O homem é subjetivado pela virilidade no trabalho e a virilidade sexual. Então, são formas de subjetivação completamente diferentes. O que também torna as separações muito diferentes, as experiências de separação. Sim. Que a mulher avulsa é, né, assim, as mulheres têm medo, às vezes, de sair sozinhas, de serem vistas como alguém que foi abandonada. E a quantidade de mulheres que fica num casamento ruim, e provavelmente porque o quê? Tem medo de ficar só. Algo tem, né? Exatamente. Preferem ficar com um casamento ruim. Toleram violências, né? Uhum. Muitas coisas em nome de manter essa parada. Então, a gente tá vivendo a gente tá nessas encruzilhadas. São muitas encruzas, eu acho, que a gente tá vivendo atualmente. Né? Então, respira. Tem que respirar. E abrir espaço para esses novos afetos também, né? Sim. Eu acho que os afetos das amigas, a gente tem descoberto isso. A gente tem falado mais sobre… A relação com uma amiga sempre foi restauradora da vida, né? Da saúde mental. Sim. Para as mulheres. Mas a gente tá falando mais disso. Tá. Que, assim, fique com as suas amigas. Que isso pode ser a cura de muita coisa. Exatamente. Né? Talvez são outros tipos de relações que te preenchem. Então, assim, não fica tão preocupada com aquela relação afetiva com homem, sexual, hétero. Sim. E a gente se esquecia, deixava de ter tempo, né? Não tem mais a terça-feira pra sair com as amigas. Deixava de ter tempo pra ficar com as amigas e foca naquela família nuclear. Sim. E aí abre mão de muitos outros afetos. Sim. E eu acho que a verdadeira poligamia É isso essa, aí. Entendeu? Eu sou poligâmica nos afetos. Exato, é amar muitas coisas. Isso. Eu amo essa pessoa que eu tô, eu amo os meus amigos, eu amo a arte, Isso. eu amo poesia. Eu amo trabalhar, eu amo ir pro teatro, eu amo minha praia, eu amo, né, eu sou uma pessoa que, eu particularmente, eu sou movida a paixões também, assim, tudo tem que me ativar, sabe, me expandir. Então, eu vou procurando essas coisas, né? Então, muitas vezes as relações, né, a gente começa a se decompor dentro dela. A gente não entra em composição, a gente entra em decomposição. E a separação é uma chance de recompor. Né? E eu gosto da palavra compor, porque é artístico. Eu tô criando, eu tô compondo. Tem um quê de Deus. Tem um quê de energia, tem um quê de tudo isso, né? E eu sinto essas diferenças, né? Assim, quando eu olho para como eu estruturei, né, essa minha atuação no corpo, na clínica, a clínica minha tem muito corpo, o casamento que eu faço tem muito da escuta, tem muito corpo na performance, sabe? Quando eu tô no corpo é muito poético, sabe? Essas… É uma sinestesia dos seus saberes. Essa sinestesia eu acho muito… me deixa muito bem, sabe? Porque às vezes a gente tem que muito se definir. Você é isso ou aquilo, você é isso ou aquilo. Não, vamos abrir, né? Possibilidades de expressão, de se expressar no mundo. Expressar é saúde. Sim. Eu acho que as pessoas estão doentes de se expressar, não conseguindo se expressar. As emoções viraram emoji. As pessoas não conseguem se narrar. Me conta como é que foi o seu encontro. Foi bom. Eu sinto às vezes que os adultos estão com falas até adolescentes, sabe? Que adolescente fala, foi bom, mãe. Foi chato. Foi legal. Monossilábicos. Mas a narrativa mesmo, sabe? A construção desse vocabulário tá muito mais empobrecido, né? Sim.
Porque isso também a gente só constrói na duração, né? A gente só aumenta esse repertório quando as coisas duram um pouco mais, os encontros duram um pouco mais, a arte dura um pouco mais na gente, a gente vai sendo contagiado por ela mais e mais, né? Não dá pra ser em shorts de 15 segundos. Exatamente. Fica difícil. E acho que isso eu aprendi muito nessa escola. Angel, você conhece a Angel Viana? Conheço, óbvio. Então, cara, foi muito louco pra mim, assim, porque eu escrevendo uma dissertação sobre casamento, eu vivo uma separação. E assim que eu defendo o mestrado, 40 dias depois a Angel morre. Foram 2 mortes, assim, muito dentro do meu campo nesse momento. Então, e foi interessante porque na minha apresentação, que foi no Teatro Cacilda Becker, eu acabei apresentando lá dentro de um seminário grande. A Márcia Feijó, que estava na minha banca, me pediu para escrever uma carta para Angel, como o último capítulo, né? Como um capítulo para trazer mais ela mesmo, né? Eu trouxe ela em outras cartas, mas ela queria uma carta para Angel. Eu fiquei super feliz com esse pedido. E aí a Angel morre. Eu falei, caramba, eu vou ter que escrever uma carta para Angel depois que ela morreu, né? E foi muito lindo esse processo, porque quando ela morreu, eu conheço muitas pessoas dessa egrégora dela, né? Sim, muito. Conversei com muita gente, tudo. As pessoas tiveram uma profusão de memórias com ela. Se lembrando do quanto ela tinha transformado as vidas e aberto possibilidades novas, se reinventado completamente. Tem relatos, muitos relatos, assim, que as pessoas passam pela escola e mudam completamente de vida. Sim. Tanto na escola de poesia, que depois vira Casa Poema, né? Quanto na Angel. Acho que são 2 lugares onde são profundas transformações acontecem, Com né? certeza. Com certeza. E aí eu escrevi essa carta para Angel, que foi muito, muito importante para mim, assim, fazer esse agradecimento para ela também. Acabou sendo uma cerimônia. Na minha defesa foi forte. Eu montei Uma um altar. cerimônia Eu montei um altar no teatro. Eu fiz o meu filho cantou na minha defesa. Na minha banca estava Renato Nogueira, Hélia Borges e Márcia Feijó. E foi muito lindo, assim. Foi um processo que, imagina, depois de me separar, conseguir escrever, foi um momento, assim, de muita celebração para mim. Realmente. E agora o que eu quero fazer é compartilhar essa... Sim, então nesse momento você tá nesse momento da vida. Tô nesse momento da vida. Querendo compartilhar essa pesquisa que você já colocou no mundo. Querendo compartilhar essa pesquisa. Tanto para celebrantes, né? Mas não só. Eu acho que para todo mundo que quer inventar rituais autorais, criar rituais para si mesmo ou para as outras pessoas, para celebrar algum acontecimento, eu acho que essa dissertação vai ser muito, muito útil, assim, pode ser um campo de inspiração. Carlinha, muitas emoções. Obrigada por tudo. Parabéns pela entrega profunda, pela beleza em tudo que você faz. Eu que te agradeço. Adorei. Fiquei muito feliz de vir aqui poder contar. É a primeira vez que eu tô partilhando a minha pesquisa de uma maneira mais pública. Então, te agradeço muito esse espaço. Agradeço as mulheres que vieram antes de mim, que me indicaram aqui, Natália, que fez essa ponte, e as mulheres que virão, que você se torne cada vez mais essa grande abridora de mundos para as mulheres trazerem a sua voz. Obrigada. Conte comigo. Beijo, gente! Do pecado tão chegando. Zoana tá. Senta direito, garota.